só, uma piauiense, teresinense, está representando o continente americano em um curso promovido pelo Vaticano. Ela nesse momento está no Vaticano, o nome dela é Letícia Florencio, é jornalista e está em Roma, e justamente com ela que nós vamos conversar nesse exato momento. Ela que essa semana teve a satisfação de se encontrar com o Papa Francisco, inclusive tendo a sua foto postada nas redes sociais do Papa. Nesse momento você está na Praça de São Pedro. Bom dia, boa tarde para você, né? Olá, boa tarde. Aqui já é meio-dia. Eu não sei se eu escuto bem, mas eu estou bem pertinho. Vou tentar mostrar aqui para vocês, ó. Ali atrás a Basílica de São Pedro. E eu estou aqui bem pertinho para conversar com vocês, contar um pouquinho dessa experiência. Um abraço, meu querido amigo Helder. E para mim, eu tô do Piauí, que eu tô com saudade, mas estou muito feliz de estar aqui representando não somente as Américas, mas também o nosso estado, né? O Piauí, a nossa terra, que é filha do sol do Equador. Então, bom dia para vocês, aqui já é mais de meio-dia. É isso, Letícia. Eu queria que você fizesse um itinerário aí, como foi que você se tornou essa representante de toda a América do Sul, América Central, América do Norte, representando o Brasil, o Piauí, nesse curso, o que envolve esse curso que acontece no Vaticano e que você está nesse momento aí participando, e depois a gente conversa sobre esse encontro com o Papa. Primeiro me explica como foi que você foi parar aí no Vaticano. Maravilha. Então, o Vaticano, ele tem várias secretarias que vão ali ajudando a Santa Sé e a pessoa do Papa Francisco a desenvolver diversas áreas, né? Então, tem a área ali de desenvolvimento humano integral, tem área para família, tem diversas secretarias que a gente chama de dicastério. Existe um dicastério chamado dicastério de comunicação, né? E toda a minha jornada como comunicadora, eu sou jornalista formada em Teresina, no Piauí, eu sou comunicadora e eu sempre tive um engajamento muito grande com comunidades de fé, né? Eu fui muito abraçada por esse contexto da Arquidiocese de Teresina, das comunidades de base, e dentro desse trabalho eu fui criando aí laços com diversas pessoas, e eu fiquei sabendo no início desse ano que o dicastério estava lançando o seu programa, o curso Fé e Comunicação no Ambiente Digital, que basicamente o Vaticano ia escolher 16 jovens do mundo inteiro para participar da terceira turma, que iniciou em maio desse ano. Então eles lançaram como se um edital, mais ou menos assim, através do Vaticano, através desse dicastério de comunicação, e teve um longo processo de seleção. Eu tive que enviar candidatura, currículo, um portfólio completo, tinham vários requisitos, inclusive um deles era falar inglês, né? E aí tinha uma outra etapa, porque por mais que fosse um projeto aberto para os jovens, né, do mundo inteiro, esse ano estava mais focado para a Ásia. Então, já era bem seletivo, porque só eram 16 jovens do mundo inteiro, e mais especificamente porque era para a Ásia. Então, mandei minha candidatura, passei por todas as etapas, e quando eu recebi em maio o retorno do Vaticano, dizendo que eu estaria representando nessa turma de 16 jovens, e no nosso caso, eu sou a única do Brasil e a única das Américas, na verdade, né? Então, somos 16, se eu não me engano, 11 que são da Ásia, 3 da África, e eu, pelo Brasil, representando a Igreja das Américas nessa turma. Então, foi mais ou menos esse o percurso, resumidamente, que a gente fez até chegar aqui no Vaticano. Então, um curso online, ele acontece desde maio, ele tem duração de quase um ano, e nós fomos convidados para viver uma semana presencial de atividades aqui no Vaticano. Então, eu cheguei segunda-feira e a gente já está por aqui vivendo muitas atividades riquíssimas. Muito bem. Da Basílica ali de São Pedro, lá atrás. Muito bom, Letícia Florencio. Satisfação estar aqui lhe recebendo. Letícia, e como é que foi a experiência de se encontrar com o Papa? Você chegou a conversar com ele, trocou algumas palavras, se identificou como sendo do Brasil, ele que tem um carinho tão forte pelo Brasil? Sim, nós encontramos com ele quarta-feira na audiência geral. Toda quarta-feira tem audiência geral com o Papa, salvo quando ele não tá viajando, né? Mas nós encontramos, e como viemos a esse convite do Dicastério de Comunicação do Vaticano,
pudemos entrar, né, na área que ele atende os grupos, e ele veio falar conosco, perguntou se éramos comunicadores. E aí eu falei assim, sou brasileira. Aí ele, você é do Brasil? Acho que vocês estão vendo aí na foto. Ele falou, você é do Brasil? Eu digo, sim, sou do Brasil. E aí eu tenho uma pergunta muito séria. Aí eu digo, sim. Aí ele respondeu, ele falou, cachaça é água? E aí eu respondi, cachaça não é água. E fazendo menção de que os brasileiros bebem muita cachaça, que ele disse. Então eu interagi com ele, falei que era do Brasil, de Teresina. Recebi a piada, como sempre, os argentinos adoram, né, conversar com a gente brasileira, e ele ama brincar com a gente, mas foi muito especial, ele nos abençoou. E também falou para a gente esperar, né, que ele vai lançar um documento agora no dia 4, que é a continuação de um outro documento que ele já tinha lançado, a Laudato Deum. E assim, foi um momento muito especial. Eu saí assim, meu Deus, conheci o Papa e ele ainda me perguntou sobre a cachaça brasileira, olha só. É um bate-papo um tanto quanto aleatório, né, Letícia, você se imaginar. Agora como é que você analisa toda a sua história? Você daqui de Teresina, formada em comunicação social, lá atrás você chegava a se imaginar em Roma, no Vaticano, se encontrando com o Papa e trocando esse papo? Assim, a gente sonha coisas que a gente pensa que fica só no nosso imaginário, né? Eu, como sempre vim de comunidade de base, sempre pensei, nossa, deve ser muito especial você poder ir lá no Vaticano, né, na sede da Fúria, mas nunca imaginei que fosse assim um caminho fácil de chegar. E aí, inclusive, hoje eu estava pensando, quando a gente passava por aqui, ontem ali em frente à Basílica, nós pudemos ter a oportunidade de visitar a Biblioteca do Vaticano ontem, e bem restrito, um espaço bem restrito, os jardins do Vaticano, e eu pensando assim, nossa, que graça, né? A minha história toda, ela caminha tendo a igreja e as comunidades de fé de base como verdadeiros laboratórios que abriram as portas para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse testar a comunicação, sempre nesse contexto não somente da religiosidade, mas também da ação social. Trabalhei muito aí na periferia sul de Teresina, com a Fundação Viver com Dignidade, com a Rádio Verona, inclusive, e muito desse trabalho vem disso, né, dessa consciência de absorver o conhecimento, testar, mas devolver para a comunidade, né? Devolver para o bairro, devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe. E hoje poder estar aqui no Vaticano representando a Arquidiocese de Teresina, o Piauí, representando o Brasil e as Américas, é muito, muito especial. É uma honra e uma responsabilidade que eu abraço com muito carinho e muito feliz de poder contar para o Vaticano um pouquinho de como que é a terra que é filha do sol do Equador e de como é seu povo e o seu trabalho. Então, estou muito feliz, muito abençoada. Eu imagino, Letícia. E você, qual a sua paróquia aqui? O pessoal deve estar se perguntando nesse momento, quem nos escuta e nos assiste. Então, eu sou de Teresina, da Zona Sul, sou da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Para quem conhece ali a Zona Sul de Teresina, do ladinho do Promorá. Então, ali pelaquela região. E nós, da antiga paróquia São João Evangelista. Então, nós fomos evangelizados ali por padres italianos, num contexto de igreja. Então, eu sou daquela região da paróquia do Santa Fé. De uma comunidade franciscana, inclusive. E também sou parte da juventude franciscana do Brasil e do Piauí e de Teresina. No caso, Letícia, então, por quanto tempo você deve passar aí no Vaticano? Quando você retorna ao Brasil? E como é que funciona esse curso que você está participando? Maravilha. Eu cheguei segunda-feira e fico aqui, essa semana fica de atividades até a próxima segunda. É uma semana de uma agenda assim, intensa, durante todos os dias, muitas atividades. Hoje tem inclusive visita aos museus do Vaticano, visitamos outros de castérios, mas eu vou prolongar um pouco mais a minha estadia para visitar outras iniciativas no interior aqui da Itália, né? Então eu vou visitar as Irmãs Mínimas do Sagrado Coração, eu vou passar a festa de São Francisco em Assis, agora no dia 4, na terra de São Francisco. Então vou viver uma experiência com a família franciscana, depois eu vou ficar um tempinho com as Irmãs Mínimas, que tem sede aqui na Itália, elas são italianas, mas tem sede em Teresina, no Piauí.
E também depois eu vou viver uma experiência com jovens de comunidades de fé no interior de Verona. Então eu fico mais ou menos ainda umas 2, 3 semanas por aqui, e aí eu retorno para o Brasil. E esse curso, ele tem esse período online, né? Como eu falei, começou lá em maio. A gente tem encontros semanais. Toda sexta-feira a gente se encontra por 2 horas, e tem outros projetos também que a gente faz durante a semana, prepara projetos, estuda documentos da igreja, e o nome do curso já diz, Fé e Comunicação no Ambiente Digital. Então é um convite que a igreja faz para jovens comunicadores católicos de comunidades de base da igreja pelo mundo, para pensar novas formas de falar sobre o evangelho, de falar sobre comunicação da igreja nos novos ambientes digitais. É para a gente pensar sobre esse futuro e essa preocupação que a Igreja Católica e o Vaticano têm com o trabalho que esses jovens comunicadores estão fazendo. Então a gente pensa muito aqui sobre estratégias de comunicação, como que é essa comunicação da igreja no ambiente digital, nas redes sociais, nos espaços digitais mesmo, que estão surgindo por aí, tem vários, né, está sempre se renovando, e a gente pensa um pouquinho nesse aspecto em comunhão com os espaços da igreja. Então, visitamos alguns movimentos, alguns espaços, alguns dicastérios. Hoje nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco com o dicastério de família, laicato, família e vida, que basicamente dentro dele eles cuidam de uma parte da promoção da Jornada Mundial da Juventude, poder colaborar com a comunicação digital da juventude nesses espaços da igreja. Então, é bem interessante, tem várias tarefas, a gente pode falar um pouquinho do nosso conhecimento, mas a gente também recebe muito conhecimento, muita coisa, muito feedback, muito retorno dos espaços que nós estamos. É isso, é uma troca de experiências, né, Letícia? Quem nos acompanha agora pelo rádio, só para explicar aqui, a Letícia Florencio está nesse momento em Roma, no Vaticano, está conversando conosco via Zoom, por isso que às vezes também existe a instabilidade da internet, mas está dando perfeitamente para a gente compreender. Agora, Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre como é que você analisa esse trabalho da Igreja Católica com redes sociais, com a comunicação, você que está tendo essa oportunidade de ver em loco o trabalho realizado pela igreja aí em Roma, diretamente através das suas contas sociais. Nós tivemos uma reforma, se eu não me engano, no ano de 2015, o Papa Francisco determinou uma reforma em boa parte de todo o seu setor de comunicação, do seu dicastério de comunicação. De lá para cá, como é que você analisa os frutos também que foram desenvolvidos depois dessa reforma? É bem interessante a gente perceber quão próxima a igreja está, ainda mais através desses canais digitais, né? O próprio Papa Francisco, se não me engano, se me salva a memória, acho que ele já existia uma conta na época do Papa Bento XVI, né? Aí algumas redes sociais que era Pontifex, mas o Papa Francisco, por exemplo, é o primeiro Papa que tem um perfil pessoal, digamos assim, no Instagram, né, que é @franciscos. Inclusive, a foto que eu tirei com ele saiu no Instagram, fiquei muito feliz, no Instagram dele, que é o @francisco. E, se eu não me engano, ele é uma das poucas lideranças religiosas do mundo que lideram em seguidores, que lideram em interações nas redes sociais, no ambiente digital. E é bem interessante a gente perceber como que existe um grande incentivo por parte da Santa Sé, da própria pessoa do Papa, mas também dos dicastérios, né, das secretarias de comunicação que foram reformadas no ano de 2015, que hoje é o dicastério de comunicação, mas que eles têm um trabalho massivo. A gente visitou o Palácio Pio IX, que é a sede do Vatican News. Para quem não sabe, o Vatican News, ele é a comunicação, a referência de comunicação oficial, né, do Vaticano. Então são 4, 5 andares só de produção de jornalismo, produção de conteúdo sobre tudo que acontece, e é bem interessante porque eles sempre vão se renovando, e eu percebo isso não somente através do conhecimento que eu tenho aqui, mas também porque eu participei recentemente, em julho, do Mutirão Brasileiro de Comunicação, que reuniu aí 600 comunicadores brasileiros de comunidades de fé, comunidades católicas de base, de todo o Brasil. Foi em João Pessoa, e já se discutia metaverso, já se discutia
novas tecnologias, interação humana, como que a igreja vai se relacionar com essas novas formas. Então é interessante a gente ver que as comunidades de fé e as pessoas que trabalham em comunidades de fé, em espaços que lidam com a religiosidade e a espiritualidade, eles estão bem antenados nesse sentido. Então, tem muitas novidades, tem muitos convites que a igreja faz a nível de mundo, mas é interessante a gente ver como isso não fica só por aqui no Vaticano, não fica só aqui em Roma. Chega em diversas comunidades de base. É só a gente ver que tem, né, comunidades, paróquias, dioceses, você consegue ver a transmissão das missas, por exemplo, ao vivo. E a pandemia, que foi um momento muito difícil para a gente também, mostrou quão necessárias as comunicações são para a gente poder se conectar quando a gente não pode estar fisicamente perto. Então, esse é um detalhe, assim, um ponto muito interessante sobre a preocupação que a igreja tem com a comunicação e a comunicação tecnológica hoje em dia. Muito bom. Letícia, eu gostaria de agradecer a sua participação, seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias da Boa. E eu queria já lhe fazer um outro convite. Você disse que vai estar em Assis no dia 4. Queria que você participasse com a gente também, para a gente mostrar como é que é feita essa celebração no dia de São Francisco em Assis, a sua terra. Tá combinado? Dia 4, lá em Assis, junto com os franciscanos, celebrar e agradecer, porque sou franciscana, então vou lá agradecer ao meu amigo São Francisco de Assis, e eu volto aqui para mostrar para vocês como é que a celebração por lá. Vai ser uma alegria estar aqui de novo. Esse programa é tão maravilhoso que eu sempre acompanho, viu? Tô de olho. Coisa boa. Um abraço, minha querida, muito obrigado, até a próxima. Um abraço.